vou te adorar. Vou te adorar, por toda a minha vida vou te adorar. Aleluia. Quero teu amor para entender que as flores nunca vão nascer sem que exista uma semente para oferecer sua própria vida em troca por amor. Quero teu amor para ver além do que os meus olhos podem ver, que a resposta sempre chega no amanhecer, e a noite nos prepara para receber teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar. É que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho forças para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar, me guardando, me livrando, me fazendo amar. Eu não vivo, Jesus, sem teu amor. Quero teu amor para entender que as flores nunca vão nascer sem que exista uma semente para oferecer sua própria em troca por amor. Quero teu amor para ver além do que os meus olhos podem ver, que a resposta sempre chega no amanhecer, e a noite nos prepara para receber. Levante as suas mãos e cante teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar. É que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho forças para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa estar, me guardando, me livrando, me fazendo amar. Eu não vivo, Jesus, sem teu amor. Oh, aleluia, aleluia. Teu amor, Jesus, que a nenhum outro amor eu posso comparar. É que faz a minha alma te glorificar quando já não tenho forças para caminhar. Esse amor sem fim vai comigo a qualquer lugar que eu possa
Jesus, sem teu amor. Precisamos deste amor, meu Deus, nos envolvendo, nos guardando, nos ensinando em todos os momentos. Levante as suas mãos e diga obrigado, meu Deus, por este momento maravilhoso na tua presença. Vamos aplaudir a Ele bem forte, que o Senhor merece. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém, povo de Deus. Boa noite, sejam bem-vindos à casa de Deus. Um dia lindo que está fazendo hoje, um lindo na presença de Deus, tendo as oportunidades que Deus está dando para a gente, né? Nos fazendo entender mais dEle, conhecer mais da vontade dEle, abrindo os nossos olhos para a gente enxergar melhor, em nome de Cristo Jesus. Seja bem-vindo, aproveite muito, sente-se, fique à vontade. Daqui a pouquinho eu vou recolher com vocês aquele coraçãozinho, que eu vou mergulhar no suco de uva que representa o sangue do Cordeiro, tá bom? Na semana passada, quando eu orava, que eu fazia oração aqui no altar, eu falava com Deus, e falei com o coração aberto, dizendo, meu Deus, se tem que acontecer alguma coisa, tem que acontecer agora, porque é agora que alguém está querendo fazer uma besteira, é agora que alguém está quase aceitando as drogas, é agora que alguém está quase, aquele marido está quase traindo a esposa, está com uma mulher que não é a mulher dele, a outra está com um homem que não é o homem dela, o marido dela. Então tem que ser agora, em nome de Jesus Cristo. E um rapaz que trabalha aqui do lado, não sei nem se ele está aqui, não sei se ele veio agora, trabalha aqui corta o cabelo aqui do lado. Estava eu e mais um pastor, e ele me parou, me chamou do outro lado para falar, pastor, naquela noite eu levei um rapaz pela primeira vez na igreja, e a mulher dele tinha saído de casa. E na hora que o senhor falou aquilo, eu falei com ele, deixei ele no ponto, falei, olha, ainda hoje. E ele chegou em casa, quem estava lá? Quem tinha voltado depois de vários dias? A mulher dele. Meu irmão, Deus quer fazer muito mais do que isso. Primeiro de tudo, Deus quer que você tenha um envolvimento com Ele que jamais você teve. É essa comunhão com Deus, é o crescimento espiritual em nome de Cristo Jesus. Eu tenho uma palavra. É a mesma mensagem, o mesmo texto de Lucas capítulo 5, versículo 1. Nós vamos para lá já. Só que hoje, todas as mensagens, eu comecei falando de Romanos 10, 17. Romanos 10, versículo 17. Abra a sua Bíblia. Você lembra o que foi falado semana passada, né? Vou repetir aqui para você. E aconteceu que apertando a multidão, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então, a multidão apertava Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Então, esse era o objetivo da multidão. Elas não queriam perder nada daquilo que Jesus tinha para dizer. Para aí. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Diz, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Preste atenção nisso aqui. Há muitos anos os missionários vêm ensinando a gente, e foi base de muitas mensagens, que ouvir é diferente de escutar. Preste atenção nisso aqui. Ouvir é diferente de escutar. Ele deu até um exemplo. Você chega para o seu filho, para a sua filha, e dá a ordem, ele quer sair com os colegas, com os amigos, e você diz, olha, 10 horas em casa. Ele chega às 11 horas, meia-noite. Ele ouviu você? Não, ele não ouviu. Ouvir significa atentar, atender, respeitar. Ele escutou você. Naquela ansiedade, de repente, de sair com os colegas, escutou você falar alguma coisa. Ah, tá bom, mãe, tá bom. E chegou 11 horas, meia-noite. A fé, ela vem por você ouvir e não escutar. Fui lá no dicionário e vi. Ouvir. Perceber pelo ouvido. Olha só que interessante. É mais ou menos dizer para você que você tem que começar a ver com o ouvido. Perceber com o ouvido, pelo ouvido. Você sabe que nós temos 5 sentidos: audição, visão, olfato, paladar e o tato. Infelizmente, algumas pessoas,
elas nascem ou às vezes perdem um dos sentidos mais comum, a visão. Só que quando a pessoa perde qualquer um sentido, em especial a pessoa deficiente visual, ela acaba desenvolvendo, ou melhor, apurando um dos sentidos dele. Qual que é? A audição. O cego, ele faz com que esse sentido fique mais aguçado. Então é como se ele conseguisse enxergar com o ouvido. Eu vi um filme não, na faculdade a gente assistiu um documentário, Janela da Alma. Não sei se alguém já viu aqui. Janela da Alma trata da vista, da visão, né? E dentro da ideia que eles querem passar, eles querem mostrar o seguinte: qual é a visão perfeita? Quem tem a visão perfeita? Será que o que eu enxergo é mais perfeito do que o que você enxerga? A gente está no mesmo ambiente, eu estou vendo coisas que você não está vendo. Você está no mesmo ambiente e vê coisas que eu não estou vendo. Mas quem tem a visão privilegiada, eu ou você? Então, dentro do documentário, ele trata disso. E ele fez questão, né, o diretor, de pegar pessoas com problemas na visão, pessoas com visão perfeita, sem nenhum tipo de problema. Uma estrábica, né, que fica com o olho no pastor, outro no gato, assim, né? A outra tinha miopia, né? Outro tinha um embaçamento nas vistas, cegueira total, parcial. Eu até lembro de um fotógrafo francês cego. Conseguia tirar as fotos mais lindas, cego, tendo uma sensibilidade fora do comum. Mas me chamou a atenção um cego de Belo Horizonte, que estava dentro da van, junto com o pessoal da filmagem, e dentro da van ele dizia assim, ó, vira aqui à esquerda. E o pessoal ele era o guia. Ele vira aqui à esquerda, isso, agora desse lado aqui está o prédio falando de tal, não sei das quantas, aquela pracinha que está ali, ó, eu só lembro de alguma coisinha, porque ele perdeu a visão com o tempo. Mas ele conseguiu desenvolver tanta audição que ele percebia onde estava. De sorte que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir significa perceber pelo ouvido. Conseguir diagnosticar Deus. Ele está falando. Eu sei que é Ele. Eu sei que é Deus. A Bíblia Sagrada diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor e conhece. O que eu quero falar com você, irmãos? Que às vezes a gente já não está mais conhecendo Deus. Jesus está falando, a gente não está conhecendo Ele. Como eu disse, ouvir é diferente de escutar. Mas eu fui lá para tirar a prova dos 9. E escutar significa pôr-se a ouvir. Parece até a mesma coisa. Ouvir quer dizer perceber pelo ouvido, atentar, prestar atenção. E escutar é colocar-se para ouvir. Olha aqui, ó. Eu estou aqui olhando para todos vocês. E todos, pelo que me parece, estão postos para ouvir. Estão numa condição de que quem olha diz, eles vão me ouvir. Só que a gente sabe que não é assim. Escutar é pôr-se para ouvir, mas muitas vezes nós nos colocamos para ouvir, mas não ouvimos. Eu falei de um caso de uma pessoa que veio da sua casa e pediu, meu Deus, fala comigo, eu preciso tomar uma decisão, o Senhor precisa falar comigo. Ela veio, sentou neste lugar, eu comecei a ser usado por Deus, e ela disse, não, isso não. Isso não. Então ela se pôs nesse lugar, se preparou para ouvir e não ouviu. Quando ouvir é você atender, é prestar atenção, é você perceber pelo ouvir. Vamos guardar isso aqui tudinho, você vai entender tudo que eu estou falando. Aí a gente foi lá em Lucas, quando a Bíblia Sagrada diz, e aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Então, vamos imaginar Jesus como homem natural,
porque a gente sabe que ele veio como homem, e como homem era limitado como eu sou limitado. Eu preciso de um microfone para que todos consigam me ouvir. Se eu não tivesse o microfone, se eu tirar aqui, você pode escutar, mas não vai ouvir, não vai entender. Talvez os que estão aqui na frente seriam os privilegiados, que poderiam me ouvir e entender o que eu estou falando. Talvez a pessoa lá do fundo não teria o mesmo privilégio. Elas escutariam alguma coisa e sairiam até reclamando, não entendi nada. Então Jesus, ele vivia com a multidão ao redor dele, mas vamos imaginar Jesus, um homem limitado, porque Jesus era limitado, pastor misericórdia era limitado. Ele não podia estar aqui na São João e ao mesmo tempo na Praça da Sé. Hoje ele está em espírito, ele está tanto aqui como em qualquer outro lugar, mas naquela época que ele andou aqui, ele era igualzinho a mim e você, era limitado. Era limitado, então, e tinha as limitações que eu tenho, de repente, se não tivesse o microfone, ter que gritar para você ouvir. Mas imagina você cercado por milhares de pessoas. Imagina você cercado, né, por 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, como já aconteceu de Jesus ser seguido por esse número de pessoas. O que está perto tinha o privilégio, era Jesus falar, ele entender tudo, estava aqui. E o que estava lá longe, irmãos? Então a Bíblia diz que elas apertavam Jesus para ouvir. E às vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente não aperta Jesus para ouvir. E a gente escuta alguma coisa, mas não entende o que Jesus está falando. Por quê? Porque estamos longe dele. Nós precisamos urgentemente nos aproximar de Jesus, irmãos. Porque senão ele vai falar, você vai escutar alguma coisa, mas não vai entender. E o meu povo foi destruído porque faltou entender. Faltou compreender o que ele está falando. Quantas vezes Jesus falava e os discípulos não entendiam? Porque estavam no outro mundo. Estava num lugar que não era o lugar onde o Senhor estava. Deus, ele disse para Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, vem para a minha terra, e tu serás uma bênção. Mas para você ser uma bênção, você tem que estar na terra de Deus, você tem que estar perto de Deus. E muitos de nós não estamos. Então, deixa eu só reforçar isso aqui. Ouvir é perceber pelo ouvido, é quase que enxergar pelo ouvido. É a gente desenvolver esse como é que fala? Esse sentido de ouvir, como o cego aprendeu a desenvolver. Eu lembro até um humorista famosíssimo, ele falou assim, tem gente que parece que pensa que o cego é surdo, que ele chega perto do cego e fala assim, você vai para onde? Ele fala assim, eu só sou cego, eu não sou surdo, eu só sou cego. É o Magela, ele mesmo. É uma barata. Ele falou que uma vez colocaram ele, estava num show, deixaram ele perto da caixa de som. Ele falou assim, a pior coisa é cego perto da caixa de som. Ele fica mais cego ainda. Porque ele já não vê, e não ouve, agora ele ficou mais cego ainda. Então, mas ele desenvolveu isso. Então ele quase que consegue ver por ouvir. Uma vez eu fiz um estudo de ovelha, e no estudo a gente aprendeu que a ovelha ela tem uma deficiência visual, então ela tem uma audição maravilhosa. Por isso que ela ouve a voz do seu pastor, reconhece a voz do seu pastor e segue o seu pastor. Glória a Deus por isso. Mas vamos voltar para a mensagem aqui. Nós precisamos desenvolver isso, só que perceber pelo ouvido e escutar por se ouvir. Me coloco aqui, eu saio da minha casa, sento aqui, por quê? Porque eu quero ouvir. Só que aí quando Deus começa a falar, a gente não quer, a gente não aceita o que Deus fala. Provérbios, capítulo 29, versículo 19, só para você ver que pancada é isso aqui, irmãos. Provérbios 29, 19. Olha só, eu vou ler esse versículo na Nova Versão Internacional, que para mim é fantástico. Diz assim:
meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Escravo de quê, pastor? Escravo de uma opinião que ele já tem. No caso dessa pessoa que saiu da casa dela, fez uma oração, pediu para Deus me usar, para falar uma palavra no coração dela, para que ela não tomasse uma atitude errada e se desse mal. Ela veio aqui, Deus começou a me usar, e ela disse, não, isso não. Então, meras palavras, para quem já está escravizado, já tem uma opinião formada, está esperando alguém concordar com o erro dela, mas Deus não vai concordar jamais. Então, esse tipo de pessoa, meras palavras, não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Quer dizer, ele até entende, ele entende, mas ele não engole. Ele não reage bem. Ele fala, não, pastor, fala isso porque já é casado, 19 anos, e eu que estou aqui ficando para titia. E eu que estou ficando para titio. Eu não posso perder esse pedaço de mau caminho. Vai levar para o inferno. Caminho torto leva a lugar, a destinos terríveis. Mas a pessoa não quer ouvir. Ela se põe a ouvir, mas não ouve. Então, ouvir é você começar a ver com os ouvidos. Escutar é você se colocar na condição de ouvir. Só que muitas vezes nos colocamos na condição de ouvir e não ouvimos. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia em Salmos, um pouquinho aí para trás. Salmo 73. Salmo 73. Quem achou, fala amém. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Primeiro, irmão, vamos entender isso aqui. Lendo isso aqui, fica claro. Deus é bom para quem é bom. Deus é bom para com Israel, para com os limpos. Pastor, que maldade. Aqui mesmo no Salmo 18, versículo 25 diz: com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Então Deus é bom para quem é bom. Para o perverso, Deus é indomável. Ninguém consegue dominar Deus quando ele se enfurece, irmãos. Então com Deus ninguém brinca, com Deus ninguém escarnece. O Asaf está dizendo, Deus é maravilhoso. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Qual o motivo? Tive inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Então Asaf começa a se perturbar. Por quê? Porque ele vê a prosperidade do ímpio e olha para a vida dele, é uma luta. Ele falou, vendo isso, quase que eu me desviei. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Aí ele começa a fazer uma análise do ímpio. Diz a Bíblia, versículo 5. Não se acham em trabalhos como outra gente. Não são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo, começa a zombar de Deus. Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado minhas mãos na inocência. Aí ele começa a ver, irmão, ele fala, puxa vida, está sendo em vão o que eu faço. Já aconteceu com você, irmãos, de fazer tudo certo, dá tudo errado? Hein? Já aconteceu com você? Você faz tudo certo, dá tudo errado. Aí você olha para o infeliz lá fora, faz tudo errado e dá tudo certo na vida dele.
Aí você fala, eu vou chutar o balde, vou fazer a mesma coisa. Porque ele falou isso, é em vão lavar as minhas mãos na inocência, é em vão eu de repente, parece em vão eu estar na igreja, parece em vão eu buscar a Deus, parece em vão me envolver com as coisas de Deus, parece em vão andar certinho, porque eu faço tudo certo, dá errado. O outro faz tudo errado, dá tudo certo para ele. Se eu dissesse também falarei assim, eis que eu ofenderia a geração de teus filhos. Quer dizer, se eu falasse, vou fazer igual a eles, já que eles fazem tudo errado, dá tudo certo, vou fazer igual a eles, eu estaria até magoando ao Senhor. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Aí o cara para querer analisar, fala, meu Deus, eu quero entender por que isso. Aí ele falou, quando eu parei para entender, fiquei doido. Fiquei doido, não entendi, porque o cara faz tudo errado, dá tudo certo, eu faço tudo certo, dá tudo errado. Até que entrei aonde? No santuário de Deus, e entendi o fim deles. Quando é que ele entendeu? Quando entrou no santuário. O que é o santuário, irmãos? Para entender. O santuário é o lugar mais perto de Deus, irmãos. A multidão apertava Jesus para estar mais próximo dele, para poder ouvir o que ele tinha para dizer. E nós já aprendemos que o que ele tem para dizer dá direção. O que ele fala dá um rumo para a gente. Salmo 119, versículo 130 diz que a exposição das tuas palavras, ela faz o quê? Ela dá luz. E dá o quê? Entendimento, inteligência aos simples. Então, quando Jesus falava, como está falando agora, o que ele fala faz clarear, glória a Deus, permite você enxergar, só isso? Não, nos dá inteligência, sabedoria, para nada continuar do mesmo jeito, em nome de Cristo Jesus. Então, quando ele entrou no santuário, eu já expliquei isso para você, ele sai da condição onde ele diz, não sei o que fazer, entra no mundo de Deus, onde tudo fica claro e você muda, você diz, já sei o que eu vou fazer. Estar no santuário é estar mais próximo de Deus. Olha o versículo 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Falem graças a Deus, irmãos. Não tem nada melhor. Talvez a gente fique pensando que o enriquecer seja o melhor. Porque ele viu o ímpio prosperar e ele não. Porque ele viu o ímpio se dar bem em tudo e ele não. Ele até falou, aqui no versículo 14, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Coisa que eu não vejo acontecer com o ímpio. Para ele parece que ele está mais rico, os olhos se enchem de gordura, tudo dá certo para ele, tudo funciona para ele, e eu todo dia estou enfrentando uma luta. Aí o cara diz, eu queria ser assim. Não, ele entendeu depois, melhor é estar perto de Deus. Falem graças a Deus, irmãos. Está aqui, ó, mas para mim, agora, depois de ter entrado no santuário, de ter me aproximado de Deus, entendo então, que para mim, melhor é estar perto de Deus. Não tem outro lugar, irmãos, não tem lugar mais confortável, não tem lugar mais abençoado do que estar perto de Deus. A gente precisa despertar e entender isso, irmãos. A multidão procurava se apertar ou apertar Jesus para estar mais perto dele, para ouvir o que ele tinha para dizer. Às vezes a gente não faz isso. Uma chuva segura a gente em casa. Eu soube de um caso de uma pessoa que não veio para a igreja porque estava chuviscando. Estava chuviscando. Quem aqui já, quando era do mundão, enfrentou toró, irmãos, para poder ir no baile? Levanta a mão assim. E foi, chegou lá igual um pinto, irmão, igual um pinto molhado. Eu falei, cheguei. Chegou. Vira crente, fica sem vergonha. Me perdoe falar isso, dá vontade de bater. Vira crente, chuvisco, segura ele em casa. É uma desgraça, irmão. Vou falar para você. Às vezes o pastor já me fica doido aqui.
com alguns auxiliares, né? Porque ele não vem não, porque está resfriado. Ele nem faz nada na igreja, irmão. Quem faz as reuniões é o pastor Jaime, faz todas as reuniões, e o cara não veio porque não, estava um resfriado. Pô, nem faz nada, se ele ficasse num cantinho quietinho lá, ninguém nem ia perceber ele. Fica crente, fica sem vergonha. Perde o respeito por Deus, perde o temor por Deus. Bom é estar perto de Deus, irmão. Bom é se aproximar do Senhor, é se esforçar para estar perto de Deus. Uma palavra dessa levanta você, uma palavra dessa te traz um vigor, irmãos. Eu pregava hoje de manhã aqui, 6 horas da manhã. Tem muitos pastores, auxiliares. Eu via uma. Eu não sei se ele estava dormindo, se morreu, nem sei o que era. O negócio era feio. Eu olhava daqui, eu falei, não vou nem olhar para ele para não constranger ele. Deixei ele lá no canto lá e fiquei pregando, deixei ele lá na boa. Final da reunião ele acordou e foi embora. E nem se esforce, irmãos. Às vezes pega aquilo como um castigo, né? Que o pastor falou, não vai lá para participar da reunião do pastor Jaime, do pastor Josias. Ele leva aquilo como um castigo, vem empurrado. Mas aquela palavra podia abençoar ele. Eu duvido que ele não precisa de uma bênção. Eu preciso de bênção, irmãos. Eu preciso de milagre na minha casa, na minha família. Eu tenho uma família ainda que precisa ser salva. Eu tenho cunhados que precisam ser salvos. Eu tenho sobrinhos que precisam ser salvos. E não vai ser assim, não vai ser com briga, irmão, batalha. Até que Cristo seja formado nele, é batalha espiritual. Mas alguém tem que ter prazer de estar perto de Deus. De estar próximo do Senhor, porque se eles não entendem é porque estão longe. Eu tenho que entender Deus em nome de Jesus. Ele tem que falar, eu tenho que compreender na hora. Eu ando com ele, irmãos. Mas se não estamos entendendo, é porque estamos na igreja, nos colocamos a ouvir, mas não ouvimos. Neemias, volta aí, Salmos, Jó, Esther, Neemias, capítulo 8, versículos 2 e 3. Vou terminar já. Neemias, capítulo 8, versículos 2 e 3. Você estava em Salmos, volta, vai indo lá para o Gênesis, você vai passar o Jó, vai passar Esther, e vai chegar no Neemias, capítulo 8, versículo 2 e o 3. Diz assim, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Então está aqui, a congregação está aqui. Assim de homens como de mulheres e de todos os sábios para ouvirem. Você não veio aqui para outra coisa, irmãos. Você veio para ouvir a palavra de Deus. De sorte que a fé vem por ouvir. De sorte que a fé vem por perceber pelo ouvido. Quase que ver com o ouvido. Como o cego. Que não tem a visão, mas que conhece você pela voz. Sabe quem é você pela voz. E diz a Bíblia, no primeiro dia do 7º mês, versículo 3, e leu nela, diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Desde a alva, mais ou menos 5:30 da manhã, até meio-dia. Mais de 6 horas lendo o livro da lei. A gente às vezes fica 20 minutos, 25 minutos dando a mensagem. Tem gente que baba, que é um negócio aí. É mentira ou é verdade? Verdade. Num cochilo daquele, irmãos, num cochilo daquele você perde uma revelação de Deus. Num cochilo, irmãos. Você não sabe o que acontece no mundo espiritual. O que o inferno não faz para você deixar de ouvir a palavra. Porque a exposição da palavra dá luz, dá inteligência, irmãos. O diabo vai usar alguém, vai usar alguma coisa, vai tirar sua atenção, o telefone vai tocar, sei lá, alguma coisa, irmão. Por quê? Porque o diabo sabe que quando você tira a sua atenção, quando você não percebe pelo ouvido o que Deus está falando, você perde a bênção de Deus. Quantas vezes o diabo sai daqui vibrando? Porque conseguiu impedir você de ouvir a palavra de Deus. Você não pensa que ele não está aqui não assistindo a reunião? Ele está aqui. Olha ele aí, perto de você.
Sabia que ele está aqui? Só cutucando. Você não acredita, não? Ele está aqui, irmão, cutucando. Já fez uns 3, uma meia dúzia aí, quase que pescar, irmãos. Acho isso normal. Mas ele, quantas vezes não acaba a reunião e o inferno se reúne lá? Eu gosto de uma música que a mocidade canta, que fala que lá no inferno tem um retrato falado de cada um de nós, irmão. Tem um retrato falado, o diabo está na nossa casa, irmãos. Ele sabe quem é Josias, ele sabe quem é você. Então, quando a gente se reúne, como estamos reunidos aqui para ouvir Deus, você está pensando que eles não fizeram uma reunião antes de estar aqui também, não? Para atrapalhar a gente, para atrapalhar você, para impedir você de ouvir a palavra, essa palavra que produz luz e dá inteligência. Ele está trabalhando em todo momento, irmãos. Então a Bíblia diz que foi desde a alva, mais ou menos 5:30 da manhã, até o meio-dia. Mais de 6 horas de leitura. A gente passa 25 minutos, 30, lendo a Bíblia, explicando. A gente tenta até dar um dinamismo para não ser cansativo. Foram 6 horas lendo. Desde a alva até meio-dia, perante homens e mulheres e sábios. E os ouvidos de todo o povo estavam como? Atentos ao livro da lei. Aí depois você lê aqui, irmão, vai ver que é uma passagem maravilhosa aqui de Neemias. Os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Eu falei que quando o rei Ezequias reuniu o povo no pátio para falar com eles, falou ao coração, e a palavra, o resultado da palavra falada no coração foi: e todo o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. É impossível ver essa palavra e não descansar em seguida. Se nós não estamos conseguindo descansar, é porque escutamos e não ouvimos. Ficou incompreensível, não entendi o que ele quis falar. Está longe. Está longe. Aí saímos daqui reclamando, porque tudo continua do mesmo jeito, não está adiantando nada ir para a igreja, não está adiantando nada fazer a campanha, eu escrevo o nome lá, não muda nada, até que entrei no santuário do Senhor e entendi eu o fim deles. O santuário do Senhor é o lugar mais perto de Deus. Vamos nos aproximar de Deus, irmãos. Vamos ter prazer de estar perto de Deus, como o salmista disse: bom é estar perto do Senhor. Eu quero convidar você para a gente chegar bem pertinho de Deus, em nome de Cristo Jesus. Fique em pé, por favor, irmãos. Eu não sei quem do pessoal sabe cantar essa música da Bruna Olli, mais perto de Deus. Quem que trouxe o coraçãozinho? Colhe lá para mim, recolhe para mim o coraçãozinho de papel, em nome de Cristo Jesus. Sabe cantar? Recolhe para mim, todos, por favor. Vamos louvando a Deus, em nome de Cristo Jesus. Vai louvando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Se envolva com Ele, se envolva com Ele. Chega perto dEle, irmão, não deixa nada segurar você, não. Faça que nem fez o Asaf. Até que entrei no santuário do Senhor, entendi eu o fim deles. Entregou, fica na presença de Deus. Em cada dia que se for, preciso de Deus, preciso mais. Em cada luta, em cada guerra, preciso mais, preciso mais. Minha alma não encontra paz se minha visão não alcançar
mais perto de Deus. Cante, louve ao Senhor. Mais perto de Deus, eu quero estar junto aos teus pés. É o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Se envolva com Ele, chega perto de Deus, para ver a beleza de Deus em nome de Jesus. Oh, aleluia. Deus de Isaac e de Abraão, Deus da promessa, sobre toda a nação, minha razão. És meu abrigo no deserto, porta onde não há monte e nunca se abalarão. Mais perto de Deus, eu quero estar junto aos teus pés. É o meu lugar. O mal não pode me tocar. Sou tão dependente de viver sob os cuidados do Senhor. Tua sombra não pode me faltar. Tua sombra não pode me faltar. Diante do Senhor, nós nos colocamos, ó Deus, em o nome do Teu Filho Jesus. E aqui na minha mão, meu Deus, corações que representam corações dos filhos, filhas, esposo, esposa, tio, tia, irmão, irmã, pai, mãe, cunhado, cunhada, primo, prima, sobrinho, sobrinha, amigo. Jesus, eu quero que essas pessoas sejam alcançadas agora, Jesus. Eu quero um milagre agora, Jesus. Eu quero, meu Deus, que esse coração seja quebrantado agora, Jesus. Alcança essa pessoa, Jesus. Tem que ser agora, Jesus. Porque é agora que ele está querendo fazer uma besteira, Jesus. É agora que ele está querendo roubar. É agora que ele está querendo se prostituir, adulterar. É agora que ele está querendo injetar na veia, meu Deus. É agora que ele está querendo se drogar. É agora, meu Deus, faz o teu milagre, Jesus. E da mesma forma, meu Deus, que o papel nesta água está amolecendo, amolece aquele coração, Jesus. Muda aquele coração, Jesus. É aquele filho que precisa ser salvo, é a esposa, o marido, é aquele amigo que precisa ser salvo. Estamos orando até que Cristo seja formado neles. Salve essa pessoa, meu Deus. Traz de volta para casa o esposo que foi embora. Traz de volta para casa a mulher que foi embora, meu Deus. Meu Deus, muda aquele coração. Que haja o perdão, que haja reconciliação. Eu oro, meu Deus. Oh, chega perto do Senhor, meu irmão. Você não pode ficar longe, não.
até que entrei no santuário do Senhor e entendi eu o fim deles. Se você não está entendendo é porque está longe, é porque está lá de fora ainda. Entra na presença de Deus. Diga: meu Deus, eu quero te ouvir, eu quero entender quando o Senhor falar, eu quero compreender quando o Senhor falar. Oh, oh, aleluia. Pensa naquela pessoa, pensa naquela pessoa, pensa naquela pessoa, em o nome de Cristo Jesus. Apresente ela a Deus na sua oração, apresente ela a Deus no seu clamor agora. O que pede recebe, o que busca encontra, ao que bate a porta é aberta. Escuta essa oração, meu Deus. Escuta, meu Deus, o clamor da tua igreja. Eu creio, meu Deus, que o que o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir, ó Deus. Oh, aleluia. Ele vai fazer, meu irmão. Ele promete, Ele cumpre. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, é só agradecer a Deus agora. É só agradecer a Deus agora, em nome de Jesus. Faz, Jesus, faz os teus milagres, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia, Jesus. Oh, grandes coisas fez e vai continuar fazendo em mim, porque Ele não mudou e vai permanecer assim. Quem é que pode fazê-lo voltar? Tudo que Ele quer, Ele vai fazer. Pode acreditar, pois Ele tem um plano e este vai executar e cumprirá em nossa vida o que quer. Ele fará. Aleluia. Vai fazer, pois o Deus que prometeu é fiel para cumprir o que Ele quer. Ninguém pode mudar. Só um pouquinho de tempo você tem que acreditar. Vai fazer. Passa a terra